Fala pessoal, como vocês estão? Meu nome é Leonardo, esse é o canal Resenhas e Recomendações e hoje a gente veio aqui falar de Josué Montello, A Noite sobre Alcântara. Mas antes de tudo, quero deixar aqui um boa noite, Pinas, e a gente vai falar aqui de Josué Montello, desse romance aqui, depois de muito tempo sem gravar para o canal. Infelizmente eu acabei ficando sem fone, sem microfone, enfim, acabou não dando mais. Hoje estamos de volta para falar brevemente desse grande autor, desse grande romance, tá? Eu vou falar aqui muito brevemente a respeito do José Montello, porque no primeiro vídeo que eu gravei para o canal, inclusive completou 2 anos em novembro, tanto o vídeo quanto o canal, eu já fiz ali um esboço biográfico dele, então eu acho que é desnecessário repetir todas aquelas informações aqui, certo? E é o seguinte, José Montello ele nasce em São Luís do Maranhão, a 21 de agosto de 1917 e morre em 2006, tá? Aos 89 anos. E sujeito absolutamente importante, tanto da literatura brasileira como também na diplomacia, digamos assim, também nas relações culturais aí do Brasil com vários países do exterior, tá? Algumas das obras-primas dele são esse próprio A Noite sobre Alcântara, O Cais da Sagração, sobre o qual eu falei, que foi o primeiro vídeo do canal, e também Os Tambores de São Luís, que eu ainda não li, pretendo ler, e logo deve vir a resenha. Logo não, né? Mas em algum momento deve vir a resenha aqui no canal, tá? Então é o seguinte, vamos agora falar aqui do romance após esse breve esboço biográfico. Esse romance que ele se passa, ele começa, na verdade, em 1900, ali já na virada do século XX, do 19 para o 21, perdão, e começa ali com o Natalino, que é um dos protagonistas desse livro, junto com o Florindo, que era escravo ali da sua família, mas que logo depois o próprio Natalino daria liberdade a ele e se tornaria um companheiro, uma espécie de companheiro, empregado do Natalino. Eles estão ali se despedindo ali de uma casa, indo embora ali de Alcântara para São Luís, quando o Natalino ele joga uma chave para fora num terreno baldio, ou pelo menos ali bastante degradado, e ele perde a chave, o Florindo ele vai procurar, e o Natalino ele desce ali pelas ruas de Alcântara e acaba tendo ali reminiscências ali do passado. E esse passado volta justamente para o período em que ele vai para a Guerra do Paraguai, ali na metade dos anos 60 do século XIX, né? A Guerra do Paraguai estourou em 1865, se eu não estou enganado, acaba em 1870, e o Natalino ele foi um dos grandes heróis dessa guerra aqui do Brasil, né? Inclusive, o livro ele segue mais ou menos a mesma técnica do Cais da Sagração, no sentido de que ele sempre ali, um capítulo remete ao passado, remete depois ao futuro, depois ao presente, no qual naquele capítulo ele estava se referindo, estava se passando antes, e assim vai vendo esse jogo de passado, presente, de futuro, e esse entrelaçamento de memórias e acontecimentos atuais, e muito bem montado, muito bem feito, tá? Aliás, uma das coisas que vale destacar aqui é a maravilha estilística que é esse livro, do ponto de vista literário. Esse livro aqui, assim como Cais da Sagração, que é um pouco anterior a esse livro foi composto de 75 a 77, Cais da Sagração, se eu não me engano, foi composto de 68 a 70, seguindo Cais da Sagração nesse sentido de excelência. É impressionante, cada página desse livro aqui, em cada uma você vai encontrar pelo menos uma frase, uma figura de linguagem, alguma coisa ali que seja realmente digna de nota, digna de atenção, muito preciosa, né? E, e o José Montello aqui, não só nesse sentido ele vai muito bem, como também a história toda se passa de uma maneira muito equilibrada. Tá? Então você não tem nem grandes saltos, você não tem pontas que ficaram soltas, você não tem ali nada de abrupto. Tem ali um errinho ou outro de continuidade ali na história, mas assim, na verdade tem um só que eu vi,
mas é um detalhe tão pequeno que talvez até passe despercebido a alguns de vocês, tá? E aqui nesse romance, os protagonistas eles são o Natalino, principalmente, e a Maria Olívia, né, que é prima do Natalino, e para quem os pais deles, tanto da Maria Olívia quanto do Natalino, com quem eles queriam que eles se casassem, né, queriam que casassem um com o outro, né, já que a Maria Olívia era uma mulher muito bonita, de boa família, e o Natalino também, tá? E na verdade aqui também existem outros dois protagonistas aqui que são a passagem do tempo e o próprio processo de decadência da cidade. A cidade ela se chama Alcântara, que inclusive era um dos sobrenomes de Dom Pedro II, e desde o início dos anos 60 do século XIX até aqui a decadência, né, derrocada final da cidade, já no início do século XX, né, se espera que o Dom Pedro faça uma visita à cidade por conta dessa questão do nome da cidade ser um dos sobrenomes dele, e também por conta da nobreza que vive ali e da alta cúpula, tanto do Partido Liberal, né, das altas cúpulas, tanto do Partido Liberal quanto do Partido Conservador. E a partir dali eles passam a construir dois palácios, né, para abrigar Dom Pedro II, né, um partido competindo com o outro para ver quem faria o palácio mais bem feito, o mais suntuoso, o mais imponente, o mais digno de receber aquele que na época era o imperador do Brasil. Tá? E o que acontece? O romance ele vai narrando justamente esse processo de decadência, tanto da cidade quanto decadência dessa nobreza. Tá? Inclusive o pai do Natalino, a Visconde de São Marcos, e o pai da Maria Olívia, o Visconde de São Matias. Inclusive, né, numa das cenas aqui desse filme não, perdão, desse livro, mostra aqui como foi, num dos momentos aqui, ele mostra como foi o final desses dois. Tá? E é um final, inclusive, muito melancólico, até triste de se ler, na verdade, tá? Mas, assim como eu falei para vocês, também muito bem escrito, muito interessante, e também coloca ali de uma forma mais evidente esse paralelo entre a decadência da cidade, a decadência daquela nobreza e também a decadência dessa gente, né, enquanto homem, enquanto ser humano, certo? E além disso, esse livro aqui, ele tem uma coisa muito interessante com relação a Cais da Sagração, duas coisas na verdade. Aqui tem uma cena em que o padre Salviano, ele acusa o Natalino de ter engravidado a filha dele, a Maria de Lourdes, né, ali no aposento ali da igreja, tá? Não era exatamente na igreja, mas ali contigo à igreja. E essa cena ela é muito, muito engraçada, porque o padre Salviano ele está completamente puto, está com muita raiva, está com muito ódio do Natalino, e acaba que ele age de uma maneira muito explosiva. E o modo como ele fala, como ele gesticula, como o Josué Montello vai descrevendo as feições dele é muito engraçada. E isso aqui, se fosse separado e fizesse um sketch, um capítulo de uma série, ficaria muito engraçado, muito bom. Tá? Algo que pelo menos eu não me lembro de ter visto em Cais da Sagração. Algo tão explicitamente engraçado assim. Uma outra nota interessante a respeito desse romance é que ele também é muito mais sensual do que Cais da Sagração. Aqui a gente vai ter umas 4 ou 5 cenas que são realmente mais sensuais, tá? Então até são quase explícitas na verdade. E tanto da juventude do Natalino, né, que tem todas essas cenas aqui, pelo que eu me lembre, se não todas, pelo menos quase todas se passam com ele, nas aventuras amorosas e sexuais dele. E todas elas também são de muito bom gosto, muito bem escritas, mas esse elemento de sensualidade ele aparece muito mais forte, inclusive já marcando ali essa passagem, né, do Natalino da vida madura já para a vida da velhice, né? Tem uma cena ali em que ele está deitado ali com uma mulher muito mais nova do que ele acaba falhando e no lugar dele ficar com raiva, no lugar de ele acabar ficando se sentindo frustrado, eles acabam rindo da situação, ela também compreende. E chega a ser uma cena até que demonstra certa maturidade do Natalino e certa boa vontade da mulher com quem ele estava ali. É uma cena até bonita, na verdade. Uma cena até tem uma certa ternura. Tá? Então esse elemento de sensualidade ele marca ali também um pouco mais o romance.
e é algo que acaba chamando a atenção, tá? Então, se você fosse um pouco mais sensível a esse tipo de cena, geralmente ela dura um parágrafozinho, se você quiser pular, pule, tá? Até porque, apesar da sua importância para a trama, não tem nada de muito vital ali, até pelo que eu me lembro, tá? Inclusive, outra coisa que ia se recordar a respeito desse romance, é se dizer, é como ele vai ser as finais, quando a gente vai chegando mais ao final, e todas aqueles momentos de quase nostalgia, na verdade de nostalgia, né, do Natalino andando pela cidade, da Maria Olívia, chegando ali à velhice, e depois ali dos dois se reencontrando, e eles quase ali tendo uma conversa mais franca, muito mais aberta, e o Natalino convidando, né, ali num certo momento a Maria Olívia para partir com ele para São Luís, porque é o que o Natalino vai fazer, ele está indo lá apenas para fechar o sobrado da família e depois se encaminhar para São Luís, tá? Inclusive, é uma cena ali em que os dois já, a Maria Oliva nesse ponto ela tem 53 anos e o Natalino já estava chegando quase aos 60, pelo menos ali aos 55, eles tinham idades parecidas. E ali ocorre ali uma cena muito bonita, cenas, né, muito bonitas, e que mostram ali como os dois eles encaravam, né? Porque tanto a Maria Olívia quanto o Natalino chegaram a esse momento da vida sozinhos, sem terem se casado e aparentemente sem que o Natalino tenha tido filhos. E guarde assim aparentemente, porque vai ser interessante vocês observarem isso aqui. E a história aqui mais pro final também ela tem os seus plots, né? Inclusive aqui esse é um romance ao contrário, por exemplo, de Além dos Marimbus, do Herberto Salles, que eu resenhei aqui também, recomendo que procurem. É um romance em que acontecem muitas coisas. Não é como em Além dos Marimbus, que é basicamente uma espécie de retrato da vida daqueles trabalhadores ali muito sofridos, daquela gente muito sofrida. Aqui não, pelo contrário, é um romance em que acontecem muitas coisas, sempre tem ali alguma reviravolta, alguma história interessante, algo acontecendo. Dificilmente o romance está parado, ele está apenas concentrado em descrever alguma coisa. A ação aqui ela tem mais lugar. Aliás, isso é uma característica do Josué Montella, inclusive. Né? Ali muita coisa acontecendo e personagens muito interessantes, né? Cheios ali de complexidade. Né? Ninguém é 100% bom, nem 100% mal, nem herói nem vilão, nem casto e nem de vida sexual desregrada, e nem, enfim. Acho que deu para entender que os personagens eles têm ali a sua complexidade, né, seu aspecto ali de maravilhoso e também, né, às vezes até de odioso, tá? É um romance, assim, que deve ser lido, tá? Eu recomendo, assim, muito, inclusive aqui no YouTube, tem aqui um pequeno trecho de reportagem de 78 que mostra o professor Montella ali caminhando, ali passando em alguns lugares da cidade e explicando a confecção do romance, tá? Então esse romance aqui, ele vai tratar muito da questão. Eu já não costumo dar minhas interpretações aqui, mas não custa dizer pelo menos alguma coisinha. Da passagem do tempo, da decadência, é, da própria cidade, que é talvez o grande personagem desse livro, da passagem do tempo, de como as coisas se perdem, vão morrendo, de como tudo aquilo que parecia muito promissor pode acabar sem que as pessoas às vezes nem esperem, mas aquilo pode acabar. Fala de solidão, fala de morte, fala da riqueza e da pobreza e fala ali também de muita coisa a respeito da passagem do tempo. O tempo também aqui sendo um dos grandes personagens desse livro. Tá? Até que chegue aqui ao final e vocês vão descobrir o que vai acontecer no final. Não vou dar spoiler, evidentemente. Né? E aqui mostram aqui também aquelas outras questões, como a questão da escravidão, da libertação aqui dos escravos e da vinda da República, de como os vários personagens ali, como a Viscondessa e o Visconde, né, de São Marcos, eles reagem a isso, eles que são monarquistas e são pessoas ali mais antigas, né, mais velhas da cidade, mais velhas ali na cidade, como ali o Visconde de São Matias também, o pai da Olívia, né, o Visconde de São Marcos é o pai do Natalino,
essa gama de personagens reage a esse tipo de situação, a vida dessas novas ideias, já que o Natalino aqui, ele é um republicano e também um abolicionista. Principalmente ele volta assim depois da Guerra do Paraguai. Então ele volta de lá bastante transformado, inclusive psicologicamente. E também mostra que outros personagens secundários, aqueles que são escravos, aqueles que eram escravos e são aforreados, enfim, toda essa gama de gente que acompanha a Alcântara antiga, que antes era muito pomposa, era muito nobres ali passeando para lá e para cá, era muito barulhenta, cheia de festa, enfim, muito interessante que aos poucos, com a questão da abolição da escravatura, como viria depois, mas principalmente também das mudanças, né, dos meios de se fazer dinheiro, de se gerar riqueza, como a cidade vai se transformando de um lugar antes suntuoso para um lugar modesto e depois até abandonado. Tá? É um livraço, deve ser lido, tem 308 páginas, tá? Inclusive, esse livrinho aqui, livrinho não, né? Esse livro aqui da Amazon e, se eu não me engano, principalmente na estante virtual, você encontra aí por uns R$ 30, talvez até por menos, tá? E vale muito a leitura, tanto pela história quanto pelo primor de prosa que esse livro tem, tá? E, além do mais, é, esse livro aqui ele vai retratar também como era, né, em muita mentalidade, né, das pessoas ali do século XIX, da nobreza ali do século XIX, ou pelo menos de uma certa nobreza, tá? E de como, inclusive, essas pessoas e também a cidade ali acaba não se adaptando aos novos modos ali de vida, de trabalho, de geração de riqueza, e por isso mesmo, por simplesmente uma falta ali de inteligência e de olhar, acabarem decaindo, tá bom? É um grande romance, Josué Montello, merece ser lido. Enfim, claro, vai acrescentar muito a mais à vida de vocês do ponto de vista estético, é um belíssimo romance e vale demais a leitura, certo? É isso, pessoal. Depois de 3 meses voltamos aqui e semana que vem eu devo voltar aí. Prometo tentar voltar semana que vem mesmo, tá? Com O Sonho de um Homem Ridículo, do Dostoiévski, um conto. Fazer uma resenha aqui um pouquinho mais breve. Essa foi mais demorada, que também até para poder compensar de uma certa maneira a ausência aqui no canal, tá bom? Mais uma vez aqui, meu nome é Leonardo, tá? Esse é o Resenhas e Recomendações, caso você queira doar aqui pro canal, tá? Eu vou deixar aqui também o meu Pix aqui de doações aqui pro canal, caso o canal tenha alguma importância aí para você. E também vou deixar aqui o Pix do Thomas Juliano, que ainda está ajudando as crianças do Rio Grande do Sul. Tá o pessoal do Rio Grande do Sul agora ajudando as crianças com brinquedos, né, de uma campanha de Natal, tá, de fim de ano. Tá certo? Muito obrigado, é isso. Até mais. Tchau, tchau.